falar sobre pai. Ontem foi o dia do pai, mas o dia do pai devia ser todos os dias. Mas eu vou falar sobre Deus como pai e a postura do pai em relação à nossa vida. E é interessante que se nós analisarmos o pai, a palavra pai, essa palavra ela representa uma série de verdades que nós precisamos de entender. O facto de nós entendermos Deus como pai, também entendemos a nossa postura. Porque Deus nos compara como pais aos filhos, não é? Um dia Jesus disse, se um filho te pedir pão, tu não dás uma pedra. É ou não é? E é interessante, o próprio Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, pode dizer Pai Nosso, que é uma oração fantástica, com um conteúdo fantástico. O Senhor Jesus disse, vós orareis assim, Pai Nosso. Não é? E é interessante nós percebermos, até também ao longo da Bíblia, ao longo até do Antigo Testamento, nós vemos Deus como pai. Deus promete ser pai do órfão. Lembram-se? Daquele que fica sem filho, e até marido da viúva, segundo companheiro da viúva. É curioso como Deus, na sua multiforme expressão daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz, Ele pode nos trazer ensinos incríveis. Eu coloquei como tema para esta manhã, se eu soubesse inglês, dizia free love. Estou a falar bem, irmão Rodolfo? Free love. Amor livre. Free. Mas como a gente somos portugueses, as manias do inglês é ali do Rodolfo, nós vamos falar do amor livre. Mas amor livre, que amor? Não é o amor sexual, é o amor de pai. Porquê? E o tema é o pai que ama, mas que também liberta. Dá liberdade. Porque Deus é um Deus que criou o homem, o fez conforme Ele próprio. Note que a criação de Deus teve uma expressão de pai. Que é, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E um pai faz um filho à sua imagem, é ou não é? E semelhança. O sangue, as características humanas estão lá e muitas vezes a questão hereditária de doenças, de coisas boas e más, também lá vão estar muitas vezes no filho. Porque nós geramos filhos com bastante imagem nossa. Por exemplo, o Rodolfo é extremamente parecido com a mãe em algumas áreas e com o pai noutras. E o meu Pedro é mais parecido comigo, não é aquela área às vezes dele. Há ali áreas muito, muito parecidas comigo. Mas pronto, cada um vai... E há curiosidades que é filhos que nascem em termos fisionómicos bastante semelhantes aos pais ou à mãe. Então, Deus, quando formou o homem, Ele formou do pó da terra, diz, segundo consta, Ele fez a melhor escultura que o mundo já podia ter feito. E depois, quando a terra tinha o homem feito, Deus soprou e deu vida, porque nós somos terra. Não é? E é interessante que Deus plantou no homem as características do próprio Deus, porque Ele diz, façamos o homem conforme sua imagem e sua semelhança. Estamos certos até aqui? Estamos de acordo? Podemos continuar? Faz sentido? Porque Deus plantou no homem a imagem dele, de tal maneira que Deus deu, amou, formou, mas deu liberdade. E este é um dos maiores problemas que nós hoje vivemos. É que não entendemos que somos livres e por causa da liberdade com que nós fomos criados, nós criticamos Deus porque Deus, se fosse Deus, não permitia certas coisas. Nós queremos ser livres, mas queremos a liberdade à nossa maneira. E Deus criou o homem com uma liberdade de tal forma que ele tem a capacidade de fazer o certo e fazer o errado. E nós, se quisermos fazer uma analogia sobre o Deus Pai,
vamos a Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E essa parábola é tão profunda que mostra ali o Deus que tinha o domínio, tinha o poder, Deus, o Pai ali de Lucas 15. Nós não vamos ler o texto por causa da sua extensão, mas estou absolutamente convencido que toda a gente conhece o texto. Vamos ler algumas coisas. E todos sabemos que o filho e o irmão, ou seja, os dois irmãos, o mais velho e o mais novo, o primogênito e o outro, o caçula, nós vemos que eles viviam na casa do pai, mas o poder estava no pai, não estava nos filhos. Tanto que foi necessário o filho pedir a herança para o pai lhe dar. Se o pai dissesse não, ele não tinha. Embora fosse um direito jurídico, mas era necessário o pai libertar a herança, porque o pai era vivo. Não é? E o pai libertou a herança. Ainda hoje se vê pais a dar herança aos filhos antes de morrerem. E que muitas vezes corre menos bem. Olha o Rodolfo a levantar as mãos. Pá, tens muito que esperar, que eu vou durar pelo menos mais 100 anos. Então, o que nós hoje precisamos de entender é que o nosso Deus, o nosso Pai, nos ama com liberdade. Nos ama permitindo que sejamos livres. E hoje, e fazendo aqui uma ponte para a igreja, nós queremos muitas vezes ser igreja, ser irmãos uns dos outros, mas também queremos obrigar, não é, os irmãos a serem como nós achamos. Nós não queremos dar liberdade a quem vem à igreja, queremos subjugar, oprimir, embora haja regras dentro da igreja, há princípios que devem ser estabelecidos numa comunidade, mas a verdade é que a igreja, o culto, o lugar onde a igreja se reúne, porque igrejas são pessoas e pessoas se reúnem juntas, temos um conjunto de pessoas, cada uma com a sua pancada, cada uma com a sua mania. E nós não queremos aceitar a mania dos outros, mas Deus aceitou. Então vejam o nível de perda de originalidade que nós, filhos do mesmo Pai, criados pelo mesmo Deus, perdemos. Nós queremos ser livres, mas não queremos que os outros sejam. Nós queremos viver como queremos, mas não queremos que ninguém diga a nós o que devemos fazer. Nós queremos fazer parte de uma comunidade à nossa maneira, ou a comunidade é à nossa maneira, ou nós não fazemos parte da comunidade e procuramos outra. Nós que declaramos que somos livres, não queremos que os outros sejam. Eu não sei se algum está a perceber o que eu estou a dizer. E nós temos de ter algum cuidado como cristãos para nos tornarmos não só igreja de facto na dimensão que Deus quer, mas também sermos pais de tal maneira que os nossos filhos sintam a liberdade de poder abrir o coração connosco para os podermos ajudar. Porque o exemplo de Deus é: tu és meu filho, porque Deus nos trata como filhos, embora Deus diga que alguns são bastardos porque não recebem correção. Qualquer um, porque há filhos e bastardos. A liberdade com que temos para errar ou para fazer o que queremos, certo ou errado, não nos elimina as consequências das nossas decisões. Certo? Por isso que Deus diz que deixou as pessoas ficarem entregues às suas paixões. E se inflamaram e se contaminaram. Porquê? Porque Deus deixou-os. Ok, queres seguir o caminho errado, segue. Então nós, irmãos, precisamos de ter, se por um lado temos um pai que nos gera liberdade, por um lado nós também devíamos ser filhos que estamos prontos a ser escravos livres. E o exemplo ainda deste contexto, para quem tem mais conhecimento bíblico, os antigos escravos, mesmo antes de Jesus, mesmo quando Jesus esteve na Terra, havia escravidão. A escravatura terminou no século passado e ainda há escravos, mas de outra maneira agora há piores escravos do que naquele tempo da escravatura. O escravo que era escravo e que o seu senhor era tão bom para ele que ele o servia com tanto amor. O escravo não era dono de si próprio.
O senhor de um escravo não é considerado um pai. Mas havia senhores dos escravos que eram como pais. E os escravos serviam com tanto amor e o apóstolo Paulo ensinou isso mesmo em várias epístolas sobre pais, sobre escravos, sobre isto, sobre livres, que dizia para a igreja: vós escravos, servi aos vossos senhores como quem serve ao Senhor. Ou seja, olhem para eles como um pai. E vós que escravizam, sejam amorosos com os vossos servos. E era de tal maneira que o próprio Davi, ele declara num dos salmos sobre Deus, que Deus lhe furou as orelhas. Porquê? Porque o escravo que se tornou livre, porque o seu senhor o libertou da escravidão, e disse: agora és livre, não és mais meu escravo. Alguns deles diziam: não, eu quero continuar a servir-te. E então o sinal de servo livre, de alguém que foi escravo e deixou de ser e agora continua a servir o mesmo senhor, colocava um brinco na orelha e todo mundo sabia que aquele era um escravo antigo, que hoje é livre, mas continua a servir o mesmo senhor, porque o seu senhor era um bom homem, era como um pai. E nós, como que igreja, somos este escravo que estávamos escravizados na miséria. O pecado derrubou a nossa vida, destruiu-nos completamente. O pecado separou-nos de Deus. E Deus um dia salvou-nos. E essa salvação que nós recebemos, porque aceitámos Jesus como Salvador, nos tornou escravos livres. A orelha tem a marca de que queremos seguir o nosso Deus. Então hoje, como igreja, nós temos um pai, como filhos de Deus, porque em João 1,12 a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, porque cremos nele. Amém? João 12, se o jovem quiser ir acompanhando os textos que eu vou mencionar. Ele ali diz: a todos quantos o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, porque eles creem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus. Eu acho que vocês não são. Eu digo, vocês nem há mesa e dão. Se fosse o Danilo, vocês davam, mas como é o pastorinho. Nós somos filhos de Deus. Amém. Então, como filhos de Deus, o que é que nós precisamos de entender? Que temos um Pai que nos ama muito, que nos perdoa, que nos criou conforme sua imagem e semelhança, um Pai que nos sustenta, que nos protege, um Pai que nos dá tudo o que precisamos. Porquê? Porque Ele diz: tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, eu vos concedo. E veja, até o Senhor concede a possibilidade de errarmos. E eu queria, meus irmãos, que nós entendêssemos nos nossos dias, a nossa geração, ela tem que entender o cristianismo da forma certa. É o cristianismo de um Deus que nos ama, de um Deus que nos tolera, de um Deus que é apaixonado por nós, mas de um Deus que nos liberta para vivermos como queremos. O primeiro aspecto que nós precisamos de reter, que o Pai que nos ama nos dá liberdade. Amém? O segundo aspecto é que nós temos um Pai que nos criou com muito amor e que nos dá tudo o que precisamos. Note que quando a parábola do filho pródigo, o filho, diz lá no verso 11, um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o que é que ele fez? A Bíblia diz: e ele repartiu por eles a fazenda. E a poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo que o pai lhe deu, partiu para uma terra bem longe e ali desperdiçou tudo o que o pai tinha dado. Ou seja, o pai dá o que a gente pede. Ai, pastor, eu gosto muito do que não presta. Ele deixa tu ires ao que não presta. Ai, pastor, eu apetece muito errar. E ele deixa tu errares. Ai, pastor, eu agora tenho uma vida linda. Quantos jovens lindos
estão na igreja até aos 18, 19, 20 anos, e virgens e puros, e com princípios maravilhosos, mas de repente na universidade, na escola, um colega influenciou, uma amiga influenciou, ou conversas erradas que ele ouviu influenciou, e aquela jovem começa a experimentar o pecado e a sujar a sua vida. Umas coisas por culpa dele, outras coisas por culpa dos outros. O que é interessante na parábola do filho pródigo é, sem dúvida, a atitude do pai. O pai é a maior das lições, porque o pai não impede do filho errar. Mas o pai não deixa de ter ensinado tudo o que era necessário. Uma das coisas que eu sempre eduquei os meus filhos foi, sem dúvida, está aqui um deles, que houve, foi sem dúvida ensinar os pós e os contras. Um dia peguei no Rodolfo e levei-o ao casino, quando ele tinha 18 anos. O casino é o lugar de jogo, de batota, de onde as pessoas destroem a sua vida. Eu disse, filho, eu vou-te mostrar o que é um casino. E fui. Acho que a primeira tentativa íamos de calções, acho eu, não foi? E não pudemos entrar. Acho que foi isso, ali no casino de Estoril. Eu nunca joguei uma moeda num casino e não é sítio que eu frequento. Mas era sítio que eu queria mostrar ao meu filho. Tal como tive para lhe mostrar a noite, a vida da noite, no sentido de mostrar aquelas zonas de onde há prostitutas, onde há... Não é, o meu filho não ia para a noite. Ia mostrar aquela miséria que se vê nas ruas, pessoas drogadas e tal. Mas acabei por nunca mostrar. Essa parte acabei por não fazer. E isto que nós temos que mostrar aos nossos filhos como pais é, meu filho, existe um mundo para além da igreja. Existe um mundo para além da tua família. Existe um mundo real fora da nossa casa, que é da violência, que é da maldade, que é da prostituição, que é do oportunismo, que é da violação, que é da mentira, que é de tudo que não presta. E esse mundo que existe, eu quero te dizer, Jesus também ama essas pessoas. Tu não és superior a elas. Tu és um igual com uma diferença. Tu hoje tens Jesus. E nós, igreja, às vezes nós não entendemos o ministério de Jesus Cristo. Porque nós olhamos para Jesus e gostamos daquelas palavras que ele teve compaixão da prostituta, ele recebeu a oferta daquela mulher que não tinha um bom porte, ele falou que a mulher samaritana... Nós achamos isso tudo muito lindo, mas na prática a nossa vida quer afastar-se dessas pessoas. Porque nós temos medo de nos deixarmos contaminar. Nós temos medo de muitas coisas. E a igreja devia ter uma postura de pai para com não só os nossos irmãos aqui, nós devíamos ser pais uns dos outros, é ou não é? Porque quando nós geramos filhos na fé, Paulo dizia, meus filhinhos, por quem tenho de novo dores de parto. O paralelo de paternidade para a igreja, para a espiritualidade, em que devemos ser pais espirituais. E um pai espiritual é alguém que atura birras, é alguém que lhe muda a fralda, é alguém que entende as coisas erradas do seu filho espiritual. E a igreja, se ela não aprende a lição da paternidade, não só de Deus para connosco e de nós para com os outros, e não só a paternidade fraternal ou a paternidade filial, de filho direto, mas uma paternidade espiritual. Nós devíamos cuidar tanto uns dos outros que devíamos olhar uns para os outros como pais e como mães. Não é em vão que Deus diz que marido e mulher são os dois numa só carne. Porquê é que são uma só carne? Porque não pode haver separação da sua própria carne. Casamento é para sempre. E mesmo que haja adultério, no coração de Deus há a restauração e o perdão. Só quando não se consegue perdoar há que Deus tolera a separação. Não há nenhuma outra razão pela qual Deus permita uma separação, a não ser por prostituição. E mesmo na prostituição, mesmo na situação errada de um dos dois, Deus deseja a restauração. Temos o maior dos exemplos da Bíblia de que alguém casa com uma prostituta.
para nos mostrar que nós também já nos prostituímos para com Deus. Quando traíste Deus por dinheiro, quando trocaste Deus pelo trabalho, quando o sono é mais importante do que qualquer situação de Deus, quando os teus prazeres são mais importantes que Deus, tu és prostituto para com Deus. Estás-te a prostituir. Mas Deus é Pai. E Deus é Pai e tu vens à igreja e pedes perdão. E sentes o conforto no teu coração do perdão. Faz sentido o que eu estou a dizer? Irmãos, nós precisamos de entender quem é Deus para entendermos quem somos nós e para entendermos como lidar uns com os outros. Há uma coisa interessante em Provérbios. Eu peço que ponha Provérbios 3:12. Deus repreende a quem? A quem ama. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. O facto de eu ter liberdade, ter um pai que me ama de forma livre, e eu tenho a postura como pastor, eu tenho, pode ter a certeza que tenho e faço há muitos anos, se uma pessoa que conhece muito da Bíblia deixa a comunidade, eu deixo ir. Não vou massacrar a pessoa. Se ela não quer mais estar connosco, deixo-a ir. Porque eu entendo que somos livres de ir para onde queremos. Eu entendo também que aquela pessoa vai ficar errada o resto da vida. Porque ela nunca vai encontrar nem um pastor, nem uma igreja perfeita. Porque onde há duas pessoas, há imperfeição. Onde há pessoas humanas, há imperfeição. Por isso que o apóstolo João disse, se dizemos que não pecamos, somos mentirosos. E não há verdade em nós. Mas se pecarmos, temos um fiel e maravilhoso advogado que intercede por nós. E este foi Jesus. Embora Jesus fosse Deus e ninguém entenda a Trindade, Jesus é como um irmão para nós. Certo? É como alguém que deu a vida por nós. Não é em vão que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. A paternidade divina, ela ofertou aquilo que era mais importante e mais delicioso na sua trindade para salvar-nos a nós como filhos que se desviaram. E é interessante que Deus castiga e repreende a quem ama. Em Mateus 5,19, a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque assim serão chamados, não é? Filhos de Deus. Veja, eu me tornarei filho de Deus acima de tudo por crer em Jesus. Acima de tudo por receber Jesus. Mas há características de um filho que é aquele que gera paz dentro da comunidade, entre os irmãos, entre aquilo que é mais importante. A Bíblia fala também que nós somos herdeiros. Em Romanos 8,17, fala Deus a nós como filhos, a Romanos 8,17, que se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de quem? Também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Isto é, eu herdo com Cristo. Amém? Deus nos deu um elevo tão grande, Deus nos deu uma relevância tão elevada como filhos de Deus, que eu estava a partilhar ontem aqui na nossa reunião de Assembleia Geral da Igreja, que tivemos, a ordinária, que é um privilégio para nós estarmos ou fazermos parte de algo tão grandioso que é estar nas decisões importantes da comunidade. Irmão, eu não sei se você dá valor à sua posição na terra. Você é filho de Deus. Você tem um pai que o ama. Ai, mas o meu pai não me ama, mas tens um pai principal que te ama. Ai, mas o meu pai é uma besta. Mas isso é o da terra. O do céu não é essa besta. O do céu ama tanto que ofertou Jesus por tua causa. Meus amados, nós temos que entender quem é Deus, quem é o Pai. Por isso que nós temos uma responsabilidade de resplandecer no mundo, como diz em Tiago 2,15, que diz que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Porquê? Porque somos filhos de Deus. Se eu me sinto filho,
Obviamente que eu vou sentir na minha vida privilégios, mas também vou sentir responsabilidades. E uma delas é o que diz o texto em Filipenses 2,15. Amém? Para quê? Para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, somos ou não somos? Inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Qual é a nossa responsabilidade neste mundo? Resplandecer como astros. Imagina um mundo sem nós. Que tragédia! O mundo sem a Igreja de Jesus passa a ser uma tragédia. Irmãos, muitos de vós vêm do Brasil, e o Brasil tem uma taxa de violência enormíssima, mas ao mesmo tempo também tem uma taxa enormíssima de igrejas, de crentes, e o que é que está a acontecer muitas vezes com o mundo sem Deus e o mundo com Deus? Será que o mundo com Deus está a resplandecer de tal maneira que influencia o mundo sem Deus? Essa é a questão. Põe o versículo, se faz favor. A questão aqui é como é que nós estamos a viver como filhos de Deus. Porque a Bíblia diz para que sejamos irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que vive de tal maneira que quase não há como acusá-la. E sinceros. Será que estamos como cristãos, como filhos de Deus, a viver de forma sincera? Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Esta é a geração que nós estamos a viver. Se o apóstolo Paulo diz estas palavras no primeiro século da era cristã, imagine 20 séculos mais tarde como é que a igreja não estará. Nós precisamos de entender o que é que Deus tem para cada um de nós. Porque ao nos tornarmos filhos de Deus, ao sermos filhos de Deus, nós temos que entender a forma também como devemos viver. Porque o nosso Pai não nos subjulga. O nosso Pai não nos amachuca. O nosso Pai nos liberta. Vocês entendem? E eu quero dizer aqui, há muitos pais hoje que olham para os seus filhos e os subjulgam, os oprimem, não lhes dão liberdade. Irmão, tu tens que dar liberdade, mas tens que dizer o preço da liberdade. Tens que dizer os perigos da liberdade. Tens que dizer aos teus filhos o que eles estão sujeitos quando tomam as decisões erradas. E isso não vai com porrada. Isto vai com diálogo. Vai com amor. Liberdade não significa o nosso filho não vir à igreja. Porque enquanto o meu filho está dentro da minha casa, está sujeito às minhas regras. Quando o meu filho sai da minha casa, as regras são as deles. Vocês estão cá? Porque na minha casa manda o pai e a mãe. Mas não significa que o filho não venha a ter a capacidade de decidir errado. Quanto mais se oprime, mais apetite gera para errar. Os pais muitas vezes acham, eu dizia aos meus filhos parvoíces como estas, eu vou dizer aqui publicamente, meu filho, ele vai se rir, se algum menino na casa de banho quiser brincar com a tua pilinha, não deixes. Não deixes, nunca. Eu dizia isto quando ele era menino. Mas você sabe porque é que eu dizia isto? Porque a homossexualidade começa assim. Menino a brincar com menino. Com menina, o pai fica todo orgulhoso. Quando eu ouço uma mãe a dizer a um pai, o meu filho pode comer as gajas que quiser, desde que não venha prenho para casa, e eu ouço dizer crentes isso, deixe-me dizer, você está a destruir o seu filho. Você está a matar a pureza sexual dele. Você está a destruir a sua menina também, porque pensa que o macho é macho, mas o macho tem problemas. O macho vai ter problemas. Irmãos, o nosso filho tem que ser... Eu ensinava aos meus filhos como pai esta verdade que também vocês vão rir. E eu dizia assim, olha, o papazinho, quando era novinho, no tempo da puberdade, masturbou-se em tudo o que era sítio. Ninguém percebeu para não. Masturbava-se em tudo o que era sítio. Era novo.
ninguém ensinou nada. Tive todas as experiências que havia para no meu tempo. Meus filhos não precisam de se masturbar. Porque no dia que provarem, não vão parar. Se nunca se masturbarem, nunca vão precisar. Eu acredito que eles não me mentiram, que viveram sem se masturbar até casarem. Agora não sei, é problema deles. Estou a brincar. Mas, verdade, isto é ensinar o teu filho no caminho, o que deve fazer. Não é esconder, não é... Há pais hoje a ensinar os filhos a ver pornografia. E isto não é novo, porque no tempo da outra senhora, os pais levavam os filhos à casa da prostituta para iniciarem sexualmente. E depois isto era moda de há 40 anos atrás e há 50. O meu filho tem 18 anos, vai às meninas, para a menina lhe dar iniciação sexual. Eu nunca vi um gato a falhar o alvo, nem um elefante a falhar o alvo. E não tiveram educação sexual. Meus irmãos, ouçam, os nossos filhos têm que ser ensinados com as letras todas, porque só assim que és pai. Deus disse a Adão e Eva, não toquem naquela árvore, não comam daquela árvore. No dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e certamente morrereis. Deus mostrou o caminho da árvore. Há um caminho para além da santidade. Há um caminho para além da pureza do que é o Evangelho. Mas esse caminho tem que ser ensinado aos nossos filhos. Existe isto, mais isto. Por isso que Deus diz, escolhei a quem quereis servir. Se aos deuses, se a mim. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Os teus filhos vão cochear em vários pensamentos enquanto tu não te sentares com ele como pai. Para educá-lo, para ensinar-lhe o caminho certo. Permita-me dizer-lhe, irmãos, a má educação e a má formação de um pai para com um filho geram um filho deficiente na sua idade adulta. Eu ensinei os meus filhos como pude e como sabia, porque eu não tive pai na minha criação. Tive uma mãe, vivi num colégio até aos 8 anos, tinha tudo para dar errado, para ser o maior bandido desta nação. E Deus transformou a minha vida. E eu não quis dar aos meus filhos aquilo que eu não recebi, mas eu quis encontrar em Deus e na sua palavra o melhor método de ensinar os filhos. E nós, igreja, temos que aprender o que é ser pai. Ser pai não é subjugar, ser pai não é amarrar, ser pai não é impedir o filho de seguir a profissão que ele quer, porque não vale a pena o teu filho se não quer ser engenheiro, se o teu filho não quer, olha, se ele quer simplesmente ser um cozinheiro, tu não vais conseguir fazê-lo feliz na vida, porque ele não pode ser o que tu queres, ele tem que ser aquilo que o coração dele deseja que seja legítimo. Ai, pastor, o meu filho, veja bem, quer ser peixeiro. Então que seja o melhor peixeiro deste mundo. Eu há tempos tive um cliente que me ligou por causa de um restaurante. E eu disse, e ele estava com muita treta que o restaurante não era no melhor sítio. E eu expliquei-lhe, as melhores casas que estão no Concelho de Orém, a melhor casa e mais famosa, disse-lhe eu, é ao lado dos ossos de um cemitério. Tem o cemitério precisamente ao lado. Ainda lhe digo mais, nem é no resto de chão, nem tem janelas, porque é numa cava o restaurante. Vai o Presidente da Câmara, vai o Presidente da República, vão todos, quase todos os Presidentes da República lá passaram. A casa mais famosa deste concelho é ao lado do cemitério e numa cave. O que faz um bom profissional não é ter um pai com dinheiro ou com boas ideias. É ter alguém que luta para ser o melhor cozinheiro. E eu respondi-lhe, se você quer abrir um restaurante, faça diferente dos outros. Se, olha, vou vender ovos estrelados, então faça o melhor ovo estrelado do país. E você vai encher a casa a comer ovos estrelados. Porque as pessoas estão fartas daquilo que todos fazem. Nós, igreja, se queremos fazer a diferença, temos de ser os melhores cristãos deste mundo. Os melhores cristãos que existem temos de ser nós. Primeiro, temos o melhor pai do mundo. Segundo, temos a melhor ensino do mundo. Terceiro, temos a coisa mais linda que um pai que nos dá tudo o que pedimos. Pode dizer amém. O nosso pai dá-nos tudo o que pedimos, meus amados. A Bíblia, ele não mente. Tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, eu
vos farei. Abra comigo 1 João 3, verso 1 e verso 2. 1 João 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Sabe porque é que o mundo não nos conhece? Para aqui, não sai, meu lindo. Sabe porque é que o mundo não conhece o crente e o crente hoje quer ser conhecido? Hoje o crente quer ser conhecido e Deus quer que o mundo não nos conheça, porque nós vivemos de forma diferente. As pessoas não entendem. As meninas que vinham aqui à casa do Senhor, que hoje já cá não estão, atrás do Rodolfo e do Pedro, porque viam que eram jovenzinhos engraçados, não é? A quantidade de meninas que vinham e depois, como viram que não deu em nada, e deixavam a igreja, porque eles eram diferentes. Falavam diferente. Os nossos filhos, irmão, meninos, crianças, jovens, olhem para mim. O que é que vocês estão a ver no telemóvel? Hã? É o quê? Estão a partilhar o Facebook da igreja. Vocês têm que ser diferentes. Não têm que vestir nem à moda de há 100 anos. Vocês não têm que ser pessoas desagradáveis, como alguns querem ser, que acham que santidade se torna pessoas desagradáveis. Vocês têm que ser os miúdos mais interessantes da escola. Só que em vocês ninguém toca. Vocês trazem a Jesus. Porque vocês têm o melhor Pai do mundo, que é o vosso Pai e o Pai do céu. O Pai Celestial. Queridos, olha o que diz: o mundo não pode nos conhecer da forma que quer, porque o mundo também não conheceu ao Pai. Nós somos irmãos uns dos outros porque temos o mesmo Pai. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, o veremos. 1 João 5,2, que a Corine quer me mandar embora. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O Pai que nos dá a liberdade para tomar decisões erradas é o mesmo Pai que nos liberta das decisões erradas. A parábola do filho pródigo mostra que o filho teve a capacidade de destruir toda a sua fortuna da forma errada. Mas o mesmo Pai que permitiu que ele caísse estava lá para o levantar. A igreja é este lugar. A igreja é um lugar de paternidade. Um lugar onde as pessoas que caem devem sentir que há uma mão para as levantar. E a igreja só será igreja se fizer isso. Igreja não exclui disciplina. Igreja não exclui correção. Uma pessoa que caminha numa comunidade tem que também estar sujeita às orientações da comunidade. Mas quando alguém cai, a igreja não é um lugar de acusação, é um lugar de restauração. E nós, como igreja, precisamos ser assim. O pai fica à espera do retorno do filho, porque o pai, embora não esteja presente com o filho, baixa um pouquinho, se faz favor. O pai, embora não esteja presente na queda do filho, mas o pai sabe o que está a acontecer ao filho. Nós sabemos onde vai dar muitas vezes o caminho e as escolhas que cada um escolhe. Eu vejo hoje, e ao longo dos 23 anos de ministério, eu tenho visto pais que começam a falar mal da igreja, começam a falar mal dos irmãos da igreja, depois começam a falar mal do pastor da igreja, começam a falar mal das decisões disto ou daquilo, e esses filhos vão odiar a igreja, vão desprezar a igreja, vão ganhar rancor aos pais e aos filhos, e um dia vão dizer: o meu pai é um grande hipócrita. Porque com A era super simpático e fora dele só falava mal. Irmãos, e se nós não incutirmos aos nossos filhos que o nosso irmão que erra aos nossos olhos é um filho de Deus também e que precisa do nosso amor e da nossa compreensão, nunca nos tornaremos verdadeiros filhos de Deus. Porque um filho de Deus, como já lemos, ama o seu irmão.
E irmão é sinónimo de falha. Pastor é sinónimo de falha. Eu não sou Jesus Cristo. E como não sou Jesus Cristo, vou tomar decisões erradas na minha vida. Até no ministério posso tomar. Vou ter atitudes e às vezes reações humanas fora do padrão de Deus. Vou ou não vou? Sou eu, você não. Você é perfeito. E enquanto eu não aprender como comunidade, como igreja, como cristão, que o meu irmão, a sua falha não é para eu punir, mas é para eu dizer, meu querido, eu estou aqui para te ajudar a sair da fossa. Não é aprovar o erro, é dizer, meu querido, tu erraste, mas eu te amo. Amém? Porque nós, muitas vezes, temos uma medida para os nossos e uma medida para os outros. Temos uma medida para nós próprios e outra medida para os outros. E eu quero dizer, o Pai, este Pai da Bíblia, que nos representa Deus, Ele esperava o Filho ansiosamente todos os dias. Ele se colocava de longe à espera quando é que o Filho vem. E o Filho, que hoje não estamos aqui a protagonizar o Filho, mas o Pai, quando caiu bem fundo, ele só voltou para o Pai. Sabe porquê? Alguém sabe porque é que ele voltou à casa do Pai? Quem quer responder? Não consegui ouvir. Não é por isso. Quem? Não foi só por isso. Mais importante que isso. Embora sem isso não havia salvação. Muito bem, ele sabia que o Pai o ia receber, que o Pai o ia amar, porque o Pai o amava incondicionalmente. O Pai amava o Filho. Ele conhecia o coração do Pai. E o problema nas comunidades hoje é que muita gente ainda não conheceu Deus. Muita gente ainda não provou o Pai. Muita gente não sabe como Deus é amor. E porque não sabe como Deus é amor, não ama o irmão. E porque não sabe como Deus ama, também não quer amar. E nós, igreja, temos que aprender esta lição. O Filho sabia que o Pai voltava. O Pai o amava. O Pai o ia perdoar. O Pai ia restaurar a sua posição. Ele não se achava digno de voltar a ser filho. Tanto que ele disse, eu voltarei para a casa do meu pai e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas ao menos recebe-me como um dos teus empregados. Porque eu aqui vou estar próximo do Pai. Eu aqui vou estar próximo de alguém que me ama. Mas o Pai não o recebeu como jornaleiro, como empregado. Recebeu como filho e lhe colocou a aliança paternal. E lhe deu as alparcas e tomou banho e mandou matar um grande bezerro bom. E os brasileiros sabem o que é isso. E comeram e fizeram festa. Porquê? Porque o filho estava morto e reviveu. O filho estava perdido e achou-se. O Pai o recebeu com todo o amor, com todo o carinho. Que é isso, meus amados, que a igreja tem que ser. Um lugar paternal. Um lugar para receber quem vem de rastros. Claro que eu não me apetece nada falar do irmão mais velho, mas o irmão mais velho tomou a decisão errada em relação ao irmão mais novo. Sabe porquê? Porque no versículo 26 diz, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Eu acredito que a conversa do irmão, do servo, foi uma intuição de crítica. Vejam bem, andou a desperdiçar tudo, fez o que havia de mais errado e agora é recebido com honra. Você está cá? Às vezes nós temos que parar para pensar quais são as nossas reações quando vemos alguém a crescer que não parece digno de tal crescimento. Quando alguém recebe honra que não a merece, ou parece que não merece. O filho merecia honra? Alguém me quer dizer? Não merecia. Mas o pai o honrou. Porque pai que é pai, ama de forma incondicional. O pai que se alegra e fez a festa
porque o filho voltou. Sabe que eu, há muitos anos, estive numa igreja em Manaus. Se há coisas que eu fui impactado naquela casa, foi o facto quando alguém recebia Jesus. E estamos a falar de uma comunidade grande. A igreja ainda não tinha telhado e eles, no final de cada culto que havia conversões, mandavam foguetes. Porque era uma alegria receber pessoas. Era uma alegria a salvação de alguém. Porque a Bíblia diz que há festas nos céus por cada pecador que se arrepende. Pecador pode ter sido ex-crente, caiu e voltou a receber. Porque Jesus diz na sua palavra que veio para salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós devíamos nos alegrar muito. Porque quando alguém recebe Jesus no seu coração, quando alguém quer encaminhar a sua vida com Deus, quando alguém quer fazer algo novo, quando alguém volta para Jesus, devíamos fazer festa. Eu pedia que ficássemos de pé. Vamos fechar os nossos olhos no lugar onde estamos. O amor de Deus livre para nós podermos viver como queremos. Mas o amor de Deus está pronto a nos acolher, mesmo depois de errar. Fecha os nossos olhos. Fala com Deus. Diz: Deus, perdoa-me porque se calhar tu como pai não tens sido o melhor pai para os teus filhos. Se calhar como filho também não foste o melhor filho. Em relação a Deus, como tens te comportado com Deus? Eu não sei se nesta manhã todos estão de olhos fechados. Alguém quer receber Jesus como seu Salvador e quer fazer parte da família de Deus. Se alguém quer entregar a sua vida ao Senhor, se alguém quer receber Deus em seu coração, eu te convido a levantar o teu braço. Eu quero orar por ti. Estou vendo um braço no ar. Estou vendo alguns braços no ar. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Tu possas nesta hora receber o Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, tu estás vendo os braços que se têm levantado. Pai, tu possas receber estes amados e estas amadas como verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Tu possas trazer restauração à sua vida, cura ao seu coração. Não importa a história do seu passado, não importa quão errado eles viveram, mas Pai, que eles possam nesta hora sentir o teu amor, sentir o acolhimento do Pai. Pai, em nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos e que possa haver arrependimento dos seus pecados e entrega completa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.